da equipe espiritual do Dr. Bezerra de Menezes, nosso patrono, que sempre nos orienta, que sempre está conosco. Entre a forma como Jesus nos trouxe o seu Evangelho, nos ensinou o seu Evangelho, Jesus sempre se valeu em muitas situações das chamadas parábolas. Essas parábolas nada mais são do que histórias que Jesus tinha como método pedagógico, trazer histórias para as pessoas, já que no momento que se conta uma história, todos nós voltamos a ser crianças, né? A gente para com aquela atenção e nos mostramos mais abertos, mais aptos a receber, talvez extrair aquilo que possa estar ali, porque contido naquela história. Muitas vezes uma história que um escuta, o outro escuta a mesma história, mas pode tirar um aprendizado diferente, cada um pode dar a sua interpretação. Isso tudo é bastante rico. Então existe essa pedagogia de Jesus, dado também as limitações linguísticas que existiam na época, de trazer os seus ensinamentos por meio das parábolas. Uma delas é a parábola do joio e do trigo, que é a que eu me proponho a gente trazer algumas reflexões a respeito dela nesta noite. A parábola do joio e do trigo está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, versículos 24 a 30. E ela nos diz o seguinte: Jesus então propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então o joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhes disseram: quereis, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Esta então a parábola de Jesus. Ela é dada a várias interpretações e todas basicamente são válidas, porque são facetas da mesma história. Cada um pode tirar ensinamentos diversos, mas aqui eu vou tentar trazer uma abordagem espiritual. Se a gente estava olhando no Google, estava dizendo que o trigo seriam os filhos de Deus e o joio seriam os filhos do diabo, o inimigo é o próprio diabo. Então me parece que também é uma interpretação, que não querem validar nada, né? Mas me parece que é uma interpretação empobrecida do que de fato a gente pode extrair de ensinamentos dessa palavra, né? Desse trecho da Bíblia. Tudo que Jesus nos trouxe tem um significado espiritual muito profundo, enorme, né? E por isso atravessa os séculos e os milênios. Então a gente não pode fazer interpretações rasas, me parece. E aqui, obviamente, sempre amparado dentro da doutrina espírita, né? Mas, quando nós pensamos na parábola, então vem a figura de um campo, né? De um campo no qual é feita a semeadura do trigo. No primeiro momento, a gente pode parar para pensar: que campo é esse? Que campo seria esse?
e o campo. Muitos benfeitores espirituais nos trazem essa abordagem, dentre eles Emmanuel, de que aqui nós temos que olhar não para o mundo exterior do mundo, no qual temos homens bons, homens ruins, enfim, mas no nosso campo interior, no nosso mundo íntimo. Este sim é o verdadeiro campo no qual nós vamos semear ou o trigo ou o joio. Então, sempre trazendo para essa nossa esfera íntima de sentimentos, de pensamentos, como que está esse campo interior, que é responsabilidade de cada um de nós aqui semear. O que será que nós temos semeado? Será que estamos atentos àquilo que estamos cultivando no nosso interior? As nossas atitudes, as nossas ações do dia a dia, as vibrações que emanamos no nosso dia a dia, tudo isso são sementes que nós estamos depositando nesse nosso campo íntimo. Tudo. Constantemente nós somos energia, nós somos vibração, somos seres espirituais encarnados, tendo uma experiência encarnatória, temporária, mas essencialmente somos espíritos, estamos sempre vibrando. Então, vale a reflexão, porque nessa correria, digamos, do dia a dia, talvez a gente possa perder a dimensão espiritual da nossa existência, dessa nossa jornada. A gente perde a dimensão espiritual, a gente só passa a buscar aquilo que é do mundo físico, do mundo fenomênico, do mundo exterior. Então a gente só se preocupa em pagar boleto, em adquirir patrimônio, em adquirir títulos, mas esquecemos dessa dimensão espiritual. Só que a dimensão espiritual é a verdadeira, é a que vai permanecer sempre, porque é para onde inevitavelmente todos nós em algum momento retornaremos. Estamos tendo um estágio temporário aqui na matéria, na carne, mas inevitavelmente todos nós passaremos para o outro lado, para o outro plano da vida, que é a dimensão espiritual. E aquilo que colhemos nessa nossa dimensão física vai ser fundamental para essa nossa vivência espiritual. Então, essas ações, essas vibrações que a gente está emitindo o tempo inteiro. Você está trabalhando, você está na sua casa assistindo TV, você está dirigindo o seu carro, você está sim vibrando. E aquilo que você vibra, a energia que você está emitindo, ela é sim escolha sua. Ela está dentro do seu próprio livre-arbítrio. Ela não é culpa de um ser de fora, um ser maligno, que está fazendo você ter aqueles pensamentos. Porque quando nós estudamos a doutrina espírita a fundo, nós entendemos que existe a obsessão. Nós estamos sim o tempo inteiro submetidos a essas influências negativas de irmãos menos esclarecidos, de irmãos que ainda estão em equívoco, em erro, por variadas razões, por variados motivos. Irmãos que vêm nos cobrar dívidas do passado, que ainda tenhamos débitos com esses irmãos, eles estão muitas vezes ali nos cobrando. Mas também entendemos na doutrina espírita que se nós permitimos espiritualmente essa aproximação, é porque de fato nós abrimos a guarda para isso. E isso é sim pensamento, e se é pensamento, então é livre-arbítrio. Então você teve a sua escolha. Então, se a sua vivência é de um ser obsediado, então você está se permitindo ser obsediado.
e sofrer essas interferências negativas. Então, quando Jesus nos diz no seu Evangelho, orai e vigiai, a oração, a prece é importante, assim como a vigilância. E aqui na parábola, de novo, nós temos essa lição importantíssima da vigilância. Porque na parábola fala que saiu a semear a boa semente, o trigo, e o trigo é bom porque ele nos serve de alimento, não é mesmo? Mas que o dono da terra acaba dormindo, não é? Quando a erva crescer, frutificou, mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio. Então aqui é importante a gente trazer refletir acerca dessa passagem, voltando a dizer, sempre no mundo íntimo, né? Porque esse sono que a parábola fala, nós podemos interpretar, ver como a nossa própria desatenção daquilo que nós deveríamos, na verdade, estar atentos. Então não é um sono reparador aqui, que todos nós necessitamos, como uma necessidade metabólica, física nossa. Aqui estamos falando da desatenção, da dispersão que nós acabamos, de algum modo, entregues. Nós não nos atentamos que esses sentimentos ruins, perniciosos, maléficos vão lá crescendo, o joio. E nós vamos permitindo isso. Então, quando Jesus orai e vigiai, esteja atento aos teus pensamentos, esteja atento às tuas vibrações. Nós nos permitimos entrar em vibrações, em sintonias muito negativas e ficamos lá. Nos permitimos ficar, inclusive. Então aqui é o importante a gente trazer esta reflexão acerca desse momento, porque o joio só cresce porque houve um momento de desatenção para algo que deveria manter a nossa atenção. Então aquele sentimento de ódio, desejos de vingança que a gente possa estar cultivando dentro do nosso íntimo contra variadas situações, contra pessoas, irmãos nossos de caminhada. Nesse momento a gente tem que começou a crescer o joio, começou a vir aquele sentimento, opa, já vamos tentar eliminar agora. Não vamos deixar crescer, talvez. Porque quando, e a parábola segue, né? E aqui é interessante, muito interessante, porque é uma dimensão muito humana, né? Me parece. Todos nós temos sentimentos bons e sentimentos ruins. É humano disso, né? A gente não consegue se livrar disso. Nós aqui nessa experiência humana, nesse estágio, não tem. Todos nós aqui, nesse recinto hoje, todos nós temos no nosso íntimo. Eu, não é porque eu estou aqui na frente falando algumas reflexões para vocês, que eu não tenho. Tenho sim. Muitas, inclusive. Porque na parábola fala exatamente isso. Deixai, os servos perguntam para o Senhor, o que fazemos agora que cresceu? Deixa. Ainda não é o momento. Por que eu digo que é uma dimensão humana? Porque dentro de nós está sempre o bem e o mal, de uma certa forma, coexistindo. O tempo inteiro quase, não é? E nós temos que ter então esta vigilância para entender que aquilo ali é algo ruim, aquilo que eu estou cultivando talvez há um bom tempo,
e que talvez seja a hora de fazer alguma transformação deste joio. Então, estes hábitos, pensamentos, vibrações, tudo isso surge no momento em que a nossa mente está dispersa, desfocada do trabalho no bem. E quem é o inimigo nessa parábola, será? Quem será que a gente podia dizer que se trata desse inimigo? Pode ser nós mesmos? Sim. Pode ser uma pessoa de fora? Pode sim. Porque nessa experiência da encarnação que nós estamos passando, todos nós também seremos submetidos e avaliados em relação a outros irmãos de caminhada que ainda estão em erro, em equívoco, e aquela nossa fé vai ser testada. Então aquele irmão também nos traz o mal, mas é o momento em que nós estamos sendo testados enquanto irmãos, pessoas em evolução. Nós seremos testados em relação ao nosso aprendizado nessa jornada evolutiva. Será que você aprendeu realmente a lei da fraternidade, do amor? Fico pensando no livro Boa Nova, que nós temos vários relatos espirituais do período do cristianismo primitivo, né? O livro Boa Nova, do Chico Xavier. Lá tem um relato de Joana de Cusa. Joana de Cusa foi uma das primeiras cristãs, digamos, na história, e passou a ser perseguida, como vários outros, inúmeros outros, e ela então passou a ser atacada e foi presa e passou a ser violentada por um carrasco para que ela renunciasse à sua fé em Jesus, na sua própria transformação. E ela passou a ser violentada. E o filho dela pedindo, renuncia, para parar com isso. E aquele carrasco, então, diante daquela cena, e ela se mantinha firme, o carrasco pergunta: então é isso que Jesus te ensinou? A morrer? E ela responde: não, ele também me ensinou a te amar. Ou seja, diante de agressões bárbaras, diante de uma situação horrenda, ali ela manteve a sua fé. Ou seja, nós temos situações em que vamos ser colocados diante de irmãos em erro, em equívoco, e essa nossa fé vai ser testada. Essa lei de amor que nós aprendemos no Evangelho, que Jesus ensina, o amor não é algo que a gente, equivocadamente, o mundo, né, faz essa coisa romanceada, essa faceta romanceada do amor, de pessoas apaixonadas. Também é uma faceta importante, mas ele é muito mais amplo. O amor é renúncia, o amor é misericórdia, é saber ter compaixão, é saber ter esforço, determinação. Isso tudo está na lei de amor. Empatia, saber se colocar no lugar do outro. Isso tudo a gente é testado na nossa experiência humana. E é natural que seja assim. Então esse inimigo também muitas vezes é um irmão de caminhada que está em erro, que está em equívoco, e que nós temos que saber nos manter firmes na nossa fé, no nosso aprendizado. Aprendi mesmo. De fato, me tornei uma pessoa regenerada, transformada. E vem o momento da ceifa, né, na parábola. E a ceifa a gente pode talvez interpretar, aqui eu não sou dono da verdade, aqui eu só proponho possibilidades de interpretação, com base, evidentemente, na doutrina espírita. Mas essa ceifa talvez nós possamos interpretar como
aquele momento de turbulência na nossa vida, aquele momento que vem de fato para nos colocar à prova, para nos chacoalhar a existência. Então, nós como espíritos que estamos em jornada há muito tempo, já somos milenares, quantos séculos já estamos, né, nesta caminhada toda. Eu hoje estou aqui na minha melhor versão, vocês também, porque já fomos muito piores. Eu tenho séculos e séculos de tradição espiritual na qual, diante de uma agressão, eu só sabia agredir, eu só sabia me vingar imediatamente, não é? Talvez alguns de vocês vão se identificar. Então, aquele ímpeto da vingança diante de uma agressão injusta é o que me vem. E é nesse momento que nós somos testados, que nós temos que colocar esse ensinamento do Evangelho de Jesus em prática. E é difícil. É o momento da ceifa, porque nesse momento nós temos que transformar tudo aquilo que era ruim, naquele nosso ímpeto ruim, transformá-lo, esse joia, em algo bom. Porque Jesus nos ensina que diante de alguém que lhe dê um tapa no lado da face, então o que você deve fazer é oferecer o outro lado da face. Você não deve resistir ao mal, você deve perdoar. Então, tudo são facetas que nos conduzem a interpretação de que precisamos sim transformar isso tudo que a gente tem de esse nosso ímpeto de vários séculos espirituais, no qual eu praticava o mal, diante da mesma situação agora que me é imposta, agora eu faço o bem, com base no Evangelho, com base no ensinamento de Jesus. Mas a gente vai ter um primeiro ímpeto de querer, não, eu vou me vingar. Eu ainda estou nesse estágio, digamos, né? Eu, Lucas, ainda estou nesse estágio. Diante de um mal, ainda tem um impulso. Porque a transformação, a gente sabe, né? Na natureza não existem saltos. A transformação vai acontecendo. E é interessante na parábola porque Jesus, o Senhor do campo, ele diz que é para arrancar o joio e lançá-lo ao fogo. O fogo, me parece, né, um elemento de purificação. Nada se perde, tudo se transforma na natureza. Então esse fogo vai purificar esse joio e vai transformá-lo em algo melhor. Então a gente pode fazer aqui um exemplo daquelas mãos que antes causavam roubo, que antes causavam violência contra outras pessoas, outros irmãos. Essas mãos que antes não tinham, eram impiedosas. Agora, então, nessa transformação, nessa regeneração do homem, essas mesmas mãos agora vão trabalhar em benefício do próximo. Vão preparar um alimento para uma pessoa que precisa, vão preparar uma roupa, um agasalho para uma pessoa que necessita. Essas mesmas mãos, é desse modo que a lei de Deus trabalha. Deus não nos descarta, não. Como Jesus nos disse, nenhuma das ovelhas se perderá. Deus utiliza o tempo. E nesse tempo nós vamos nos regenerando, vamos nos transformando e nos transformando nesses homens de bem, nesses homens redimidos, que é o objetivo espiritual de cada um de nós. Que possamos fazer esta transformação do joio em trigo. Saibamos identificar o momento da ceifa e fazer a transformação que nos cabe.
Esta é a mensagem que tenho para hoje. Eu agradeço a atenção.